Bueno, s'obre la sessió. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Empezaré en catalán y después pasaré al castellano. Avui celebrem la incorporació d'un acadèmic corresponent resident a l'estranger a la nostra Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Aquest acte se celebrarà de forma telemàtica en castellà, ja que l'acadèmic electe és de l'Acadèmia de Ciències Farmacèutiques do Brasil i també com a deferència a les diferents acadèmies de farmàcia de l'Amèrica Latina, que avui es connecten telemàticament i a les que envio una especial salutació. Así doncs, la sesión extraordinaria de hoy es para celebrar la toma de posesión en nuestra Real Academia de Farmacia de Cataluña de un nuevo académico correspondiente residente en el extranjero. El desarrollo de la sesión será de forma telemática y aprovecho para enviar un especial saludo a todas las academias de farmacia de la América Latina que se han conectado para seguir la toma de posesión del nuevo académico electo, el doctor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito y secretario general de la Academia de Ciencias Farmacéuticas do Brasil. El doctor Moreto será adscrito a la sección cuarta de Salud Pública, Alimentación y Ambiente de nuestra Real Academia. A continuación, presentaré a las personas que me acompañan en la mesa. Estamos en la propia sede de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, en la ciudad de Barcelona. A mi izquierda, quiero presentar a la secretaria general de nuestra academia, la excelentísima señora María Àngels Calvo Torra, y a mi derecha, al académico numerario emérito de nuestra academia, excelentísimo señor José María Ventura Ferrero, que hará la presentación del nuevo académico electo. Así pues, doy la palabra a la excelentísima señora María Àngels Calvo, secretaria general, para que lea el acta de la Junta General Extraordinaria de 12 de julio de 2021 con su nombramiento. Con la venia del señor presidente. Resumen del acta de la sesión de la Junta Extraordinaria de esta Real Academia de Farmacia de Cataluña, celebrada el día 12 de julio de 2021, donde consta, como único punto del orden del día, elección de académicos correspondientes. Obtuvo número suficiente de votos el doctor Lauro Domingos Moreto, el cual fue proclamado académico correspondiente electo. Muchas gracias, doctora Calvo. Muchas gracias, doctora Calvo. Tiene ahora la palabra el excelentísimo doctor señor José María Ventura para proceder a la presentación del nuevo académico electo. Buenas tardes a tothom, buenas tardes, boa tarde. Antes de todo, quiero agradecer a nuestra academia por la honra que me da de poder presentar al profesor Moreto, con quien compartimos lazos de afecto y de amistad a años. El profesor Lauro Domingos Moreto nació en Barry, estado de Sao Paulo, Brasil, el 16 de octubre de 1938, siendo su padre italiano y su madre brasileña, pero también de origen italiano. Está casado con la profesora Marilena y tienen dos hijos, Reinaldo y Regina, y en la actualidad un nieto llamado Enzo. En su ciudad natal realizó los estudios de la escuela primaria y secundaria, con muy buenos resultados. Al llegar a la adolescencia, fue a la ciudad de Sao Paulo para entrar a una universidad, concretamente en la Facultad entonces de Farmacia y Odontología de la Universidad Pública de Sao Paulo, que se convirtió luego en la Facultad de Farmacia Bioquímica, graduándose en la primera formación de farmacéuticos bioquímicos. Cuando terminó el año 1983, empezó como profesor dando clases en la propia Facultad de Química Analítica Cuantitativa. Con la reforma de la Universidad de 1970, se trasladó al Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo y en 1973 regresó a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas con la nueva denominación de Facultad de Farmacia y Bioquímica como profesor de Tecnología Químico-Farmacéutica. Posteriormente, ocupó diferentes puestos de la enseñanza
hasta el 2008, cuando ya se retiró. Durante esos años enseñó a estudiantes que actualmente destacan en la escena brasileña como ilustres y exitosos maestros, gerentes y empresarios. Tiene también la maestría en Tecnología Bioquímica y Farmacia, doctorado en Ciencias de la Alimentación, ambos obtenidos en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Sao Paulo. Junto con esas actividades docentes, trabajó también en laboratorios industriales farmacéuticos, como Johnson & Johnson, el Instituto Angeli o Boehringer Ingelheim, donde desarrolló una brillante carrera como técnico científico gerente. Desarrolló la tecnología para la producción a escala industrial de la enzima bromelina de la piña y varias fórmulas innovadoras de medicamentos por las empresas en las que pasó, donde además de sus funciones técnicas y científicas, ocupó diversos cargos directivos. Desde agosto de 1992 a 2014, ocupó la vicepresidencia ejecutiva de Sinduspharma, Sindicato de la Industria Farmacéutica. Fue responsable del desarrollo de los programas educativos. Durante todo ese tiempo, tuvo una amplia actividad, trayendo a Brasil muchas personalidades. Y también él mismo fue invitado a dar muchas conferencias en diferentes congresos y simposios en varios países del ámbito americano. También en Europa y África, aparte, como es lógico, en Brasil, su país natal. Aparte de su ingente valor profesional como profesor y además desarrollando numerosos cargos en la empresa farmacéutica, como hemos indicado, tenemos que destacar la importante etapa de su vida dedicada a la Academia Nacional de Farmacia, actualmente con el nombre Academia Brasileña de Ciencias Farmacéuticas, donde desarrolló una intensa labor desde el año 2011 a 2017, en los que fue presidente de la misma, aunque actualmente continúa vinculado desarrollando labores como secretario de esta gran institución. Entre las múltiples actividades de este periodo, quiero destacar que en el año 2013 organizó el encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, en la cual yo tuve el placer de estar presente y tuve la oportunidad de apreciar el grado de profesionalidad y de organización de tan relevante acto, en el que participaron además todas las academias de América, también las de España, y que nos dejó un grato recuerdo para todos los que estuvimos en Sao Paulo durante aquellos días. Me estoy viendo obligado a resumir brevemente todo su currículum, ya que si tuviera que explicar detalladamente sus actuaciones, no dejaría tiempo para su exposición, y debido a sus múltiples facetas y trabajos que ha realizado a lo largo de su vida. De forma breve, comentar que es miembro de la Academia de Ciencias Farmacéuticas también de Paraguay, de la Academia Iberoamericana de Farmacia de España y de la Real Academia Nacional de Farmacia también de España. Ha obtenido multitud de títulos y medallas durante toda su vida, pero me gustaría destacar el diploma de ciudadano paulista otorgado por el Ayuntamiento de Sao Paulo. Actualmente es consultor para asuntos institucionales y técnicos regulatorios del Sindicato de Industrias Farmacéuticas, secretario general, presidente emérito y miembro titular de la Academia Brasileña de Ciencias Farmacéuticas. También es socio director de Duetor Import and Export Limited. Entre sus múltiples trabajos, destaca que ha publicado varios libros a lo largo de los años. También ha escrito 21 artículos en periódicos. Ha sido autor, junto con otras personalidades, de más de 70 libros y ha escrito 27 artículos en revistas. Ha participado en muchísimos eventos y es un farmacéutico conocido y reconocido mundialmente por sus actividades tanto dentro de Brasil como fuera. El discurso que nos presenta hoy es sobre el guaraná. Estoy convencido de que será un discurso para ustedes, sobre todo los que no somos brasileños, dado el poco conocimiento que existe sobre este producto y sus cualidades, tanto desde el punto de vista nutritivo como también farmacéutico. El guaraná es una planta típica de la zona del Amazonas. Se cultiva en la zona de Manaus y tiene hasta una leyenda que nos contará. Es importante por el contenido que tiene de teobromina, teofilina y cafeína. Esta última, la cafeína, incluso en mayor cantidad que el café. Y también tiene un importante contenido en minerales y vitaminas. Será un discurso, como he dicho, muy interesante e ilustrativo para muchos de nosotros. Y espero que podamos disfrutar mucho con su disertación. Muchas gracias por su atención. He dicho, Eudice.
Muchas gracias, doctor Ventura. Ahora tiene la palabra el doctor Lauro Domingos Moreto para la lectura de su discurso de ingreso. Doctor Moreto, cuando quiera. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor doutor Juan Permanyer Fábregas, digníssimo presidente, em nome do qual saúdo os diretores e membros da Real Academia de Farmácia da Catalunha. É com muita emoção que inicio meu discurso de incorporação como membro correspondente estrangeiro desta academia e muito honrado por esta nobre distinção. Conheci José Maria Ventura Ferreiro durante a realização do 5º Encontro das Associações de Academias Ibero-Americanas de Farmácia. E conheci a Real Academia de Farmácia da Catalunha em 2015, por ocasião da realização do 6º encontro desta mesma associação, na gestão do então presidente José Maria Ventura Ferreiro. Desde então, tenho acompanhado as atividades desta academia, que presta significantes contribuições à farmácia e às ciências farmacêuticas. O processo de minha inclusão no quadro de correspondentes iniciou-se com o acadêmico José Maria Ventura, aprovado na gestão do presidente Dr. Jaime Casas, e agora incorporado na gestão do presidente Dr. Juan Permanyer Fábregas. A essas diretorias e seus líderes, registro minha gratidão. Senhor presidente, apresentarei agora, conforme o protocolo desta Igreja Academia, meu discurso de ingresso como membro correspondente e residente no Brasil. Escolhi para esta dissertação um tema sobre uma das riquezas do bioma Amazônia, cujo título é Guaraná, Lendas, Mitos e Ciências Farmacêuticas. Esse discurso será feito pausadamente, em língua portuguesa, na expectativa de que possa ser acompanhado pelos participantes desta solenidade. Muito obrigado pela compreensão. Introdução. O Guaraná é uma das espécies nativas mais conhecidas da biodiversidade da Amazônia brasileira, de grande valor econômico regional. Os primeiros relatos de seu uso e consumo datam da época pré-colombiana, pelos indígenas da etnia Saterê-Maué. Maués é uma cidade no estado de Amazonas, situada entre os rios Madeira e Tapajós, norte do Brasil, que fica a cerca de 260 quilômetros da capital Manaus. O estado de Amazonas faz fronteiras com Peru, Colômbia e Venezuela. As figuras 1 e 2 mostram a situação geográfica das cidades de Manaus e Maués, na região norte do Brasil. A Amazônia Internacional inclui os países Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. A Amazônia Legal do Brasil inclui os estados de Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e parte do estado de Maranhão. A figura 3 representa a Amazônia no âmbito da América do Sul e da Amazônia Legal do Brasil. Segundo a lenda, um casal de índios pertencente à tribo Maués vivia junto por muitos anos sem ter filhos. Um dia pediram a Tupã para dar a eles uma criança para completar aquela felicidade. Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo um lindo menino. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu, bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentia uma extrema inveja do menino, da paz
e felicidade que ele transmitia e decidiu ceifar aquela vida em flor. Quando o corpo do menino foi encontrado pelos membros de sua tribo, foram surpreendidos por uma tempestade e uma forte trovoada, interpretada pela mãe do menino, que o deus Tupã sugeria enterrar os olhos do menino, do qual nasceria uma planta cujos frutos daria felicidades a todos. A figura 4 mostra o casal de nativos que simboliza a lenda do Guaraná. O Guaraná, em língua portuguesa, é um termo que corresponde a Guarana ou Guaraná, em língua dos maués. Significa... Momento, por favor. Pronto, acho que agora passou. Significa fruta com o aspecto dos olhos das pessoas. Tem profundo significado cultural que aparece envolto em lendas, mitos e contos nas festas dos povos indígenas, especialmente dos habitantes da cidade de Maués, no estado do Amazonas. As fantasias, a próxima, por favor. As fantasias e os adornos utilizados nessas festas são feitos por artistas plásticos da cidade, com elementos típicos da Amazônia, conforme mostram essas figuras. No contexto popular, e aqui nós temos a referência da Rainha do Guaraná, em festa comemorativa, em 2021, na solenidade de 2021, onde mostra claramente o aspecto cultural e as festividades que estão envoltas com o Guaraná. No contexto popular, inúmeras são as citações sobre o uso do Guaraná na preparação de bebidas para saciar a fome e a sede, bem como eliminar o cansaço, além de seus efeitos medicinais e afrodisíacos gerados no âmbito da energia e da vitalidade. O Guaraná se insere no bloco das plantas que constituem o mundo das cafeínas, sendo aquele que contém o mais elevado teor dessa substância quando comparado com o café, cola, cacau, chá, dentre outros. Todos esses produtos naturais estão envoltos em lendas, mitos, contos, polêmicas e controvérsias, com indicadores de consumo cada vez maiores. Os produtos que fazem parte do mundo das cafeínas, como é o caso do Guaraná, inclusive, foram e são considerados promotores do desenvolvimento de regiões e países, estruturando grupos sociais e promovendo impacto em muitos aspectos dessas culturas, como economia, agricultura, dieta, literatura, arquitetura, política e leis. Alguns, como o café, o chá e o próprio Guaraná, tornaram-se organizadores sociais, à medida em que as pessoas se reuniam e ainda se reúnem para consumi-los pública e privadamente, em combinações que diferem muito dos antigos arranjos sociais. O comércio e o consumo dos produtos, como os derivados da semente do Guaraná, estão se espalhando pelo mundo, devido às suas propriedades estimulantes, energéticas e medicinais. Na figura 4, constam algumas marcas regionais e nacionais de refrigerantes e produtos em comercialização no Brasil, contendo Guaraná. O Guaraná no âmbito da botânica e a composição básica de suas sementes. O Guaraná é a semente do fruto guaranazeiro, planta com nome botânico Paullinia cupana,
Conte, nativa da Amazônia. São bem conhecidas as variedades Sorbides e típica da família Sapindácea. O guaranazeiro, quando nativo, cresce no interior das matas, dependendo das condições de luz. Pode se associar a grandes árvores e conviver num intrincado mundo de galhos e folhas, chegando a subir bem alto. Quando cultivado, é um arbusto semi-erétil, trepador e lenhoso, com copa que pode variar de 9 a 12 metros quadrados. As figuras 10 e 11 estão reproduzindo um desenho esquemático da planta, do guaranazeiro, e uma cultivada, respectivamente. As figuras 12, 13 e 14 mostram as flores do guaranazeiro. As flores são brancas e pequenas, unissexuadas e perfumadas, que se apresentam em cachos como os da videira. Aqui é possível ver os detalhes dos cachos de flores, um pequeno detalhe de uma folha isolada e as flores evoluídas abertas na figura 14. Seus frutos são cápsulas esféricas, com cascas brilhantes de cor amarela, laranja ou vermelha, que se abrem quando maduros, colocando à mostra as sementes escuras, brilhantes, envoltas em uma polpa branca. As sementes de cor marrom, escura ou preta, apresentam formas arredondadas. São constituídas de um tegumento duro, denominado casquilho, que envolvem 2 cotilédones. As figuras 15, 16 e 17 mostram o desenvolvimento e detalhe dos frutos e das sementes do guaranazeiro. A composição química da semente de guaraná é caracterizada pela presença de cafeína, teofilina e teobromina, alcaloides pertencentes ao grupo das metilxantinas, além de terpenos e flavonoides, taninos, vitaminas e mucilagem, bem como outros compostos orgânicos. Também contém minerais, dentre os quais se incluem o fósforo, cálcio e o titânio. De um modo geral, o teor de cafeína da semente do guaraná oscila de 3 a 6%, que é superior ao do café, em torno de 2%, do cacau, que é em torno de 0,25%, e das folhas de erva mate, que é em torno de 0,8%. Cultivo e produção do guaraná. O cultivo do guaraná está estável no Brasil, com exportação crescente para alguns países europeus, norte-americanos e asiáticos. O Brasil é o único país exportador do guaraná, embora o cultivo se espalhe por países como Paraguai, Peru, Colômbia e Venezuela. A produção brasileira de guaraná está estabilizada, tendo sido de 2.663 toneladas em 2017 e 2.732 em 2021, com cultivos em outros estados além daqueles da Amazônia Legal, ou da região da Amazônia. Atualmente, o estado da Bahia é aquele que tem a maior produção de guaraná, ocupando áreas que eram utilizadas para o cultivo do cacau. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção nacional de guaraná foi de 2.732 toneladas em 2021, com leve evolução em relação à produção anual do período 217 a 220, conforme quadro abaixo. A figura 18 relaciona os dados de produção e as respectivas áreas cultivadas no Brasil, que permaneceram estáveis no mesmo período,
enquanto o preço está sofrendo ligeira oscilação para menos em relação aos valores de anos anteriores. Neste quadro são bem caracterizados os blocos de produção com os estados produtores e as quantidades produzidas durante o período de 2017 a 2021. No segundo bloco, as áreas cultivadas mostram onde estão as áreas cultivadas e, finalmente, no terceiro bloco, estão os dados de produtividade de cada uma dessas regiões. E aqui, o estado de Mato Grosso, que está dentro da região amazônica, da Amazônia Legal brasileira, é aquele que apresenta os melhores índices de produtividade. E, finalmente, no bloco inferior desse quadro do IBGE, estão citadas as oscilações de preços do Guaraná, que sofreu uma queda nos últimos anos. Propriedades nutricionais e terapêuticas das sementes do Guaraná. O Guaraná é certamente um dos mais tradicionais insumos farmacêuticos do Brasil, sendo utilizado na preparação de bebidas com propriedades alimentares, nutricionais e farmacológicas. A legislação brasileira contempla a possibilidade de elaboração de suplementos alimentares contendo Guaraná em diferentes formas de administração. Existe atualmente no mercado mundial produtos fitoterápicos, nutracêuticos e alimentos funcionais que são desenvolvidos para tratamento, suporte nutricional e para apoiar a termogênese e gastos de energia. O Guaraná é muito provavelmente um dos mais antigos medicamentos utilizados no Brasil. Foi inscrito na primeira farmacopeia elaborada no Brasil, a Farmacopeia Paulista, que foi editada em 1917, ou seja, há mais de um século. Desde então, a monografia do Guaraná está presente em todas as edições da Farmacopeia brasileira, desde a primeira edição de 1926 até a sexta edição de 2019. E aqui, os senhores veem um pequeno extrato da monografia do Guaraná na Farmacopeia Brasileira de 2019, e na segunda parte aparece o desenho esquemático da semente do Guaraná e sua descrição. Atualmente também estão inseridas monografias de Guaraná na segunda edição do Memento Fitoterápico de 2021 e também no Formulário de Fitoterápicos de 2011 da Farmacopeia Brasileira, constando em ambos indicações para senia e como psicoestimulante. Nesses dois últimos compêndios, constam dados e informações sobre a preparação dos medicamentos e uso terapêuticos amparados por ampla bibliografia. A European Medicine Agency adotou uma monografia de Paullinia cupana, Kunt, ou seja, nome botânico do Guaraná, em 2012, aditada em 2022, com várias atualizações embasadas em conhecimentos científicos publicados após a primeira monografia. E aqui está pequenos blocos da monografia da Paullinia cupana, Conte, na European Medicine Agency, com o adendum de 2022. E aqui constam, nesses pequenos extratos, as indicações e os dados científicos que embasam a monografia na EMA. O potencial do Guaraná no contexto das ciências farmacêuticas. As xantinas metiladas, ou seja, cafeína, teobromina e teofilina do Guaraná, são estimulantes dos sistemas nervoso central e cardiovascular, sendo a cafeína a mais potente. A cafeína atua ligando-se aos receptores da adenosina, aumentando o estado de alerta do indivíduo,
promovendo uma melhoria na associação de ideias e atividades intelectuais, maior resistência ao cansaço e uma sensação de bem-estar. No entanto, as metilxantinas não são os únicos compostos responsáveis pelas atividades terapêuticas do guaraná. Grande parte das propriedades terapêuticas, como a capacidade antioxidante, são atribuídas a altas concentrações de compostos fenólicos, taninos, entre outros, e uma capacidade anti-inflamatória associada à presença de saponinas. Nas últimas décadas, encontra-se um significante número de patentes depositadas em países europeus, asiáticos e norte-americanos, com formulações contendo compostos das sementes de guaraná, configurando a relevância para a nutrição e saúde humana. O guaraná vem sendo também utilizado na produção de cosméticos com indicação para tratamento de peles oleosas e celulite. No campo das inovações científicas, encontra-se um número elevado de pesquisas que caracterizam alguns componentes das sementes do guaraná como agentes antioxidantes. Os compostos fenólicos das plantas e seus precursores da biossíntese são alvo de interesse de investigadores há décadas, inicialmente devido à importância como reguladores do seu crescimento, mas, sobretudo, pela influência na pigmentação e no sabor. Atualmente, as pesquisas com esses fitoquímicos ou alimentos funcionais estão focadas nos potenciais efeitos benéficos à saúde humana. Os radicais livres são constantemente gerados em organismos humanos e de animais, como resultado de reações metabólicas, assim como nas plantas. Quando a produção de radicais livres excede a capacidade antioxidante fisiológica fornecidas por enzimas e compostos antioxidantes naturais, as proteínas, lipídios e DNA podem ser atacados, produzindo distúrbios enzimáticos, danificando as membranas celulares e o material genético do organismo. Pesquisas revelam que os radicais livres podem interagir com partes de células e causar danos relacionados com o envelhecimento, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, bem como outras enfermidades. Mesmo que estejamos ainda distantes do preconizado pelas lendas relativas à origem do guaraná, pode-se inferir que os conhecimentos consolidados e os potenciais do uso das sementes se aproximam da planta cujos frutos daria felicidades a todos. Eu quero agora passar às conclusões e os comentários. O guaraná é a semente da espécie botânica Paullinia cupana Kunth, variedades típica e sorbilis da família Sapindácea, oriunda da Amazônia brasileira. A origem do guaraná está envolta em lendas e seu uso gerou conhecimentos tradicionais que se refletem em benefícios à saúde, semelhantes a outros produtos naturais, como café, chá, mate, cola, cacau, que fazem parte do mundo das cafeínas. Os conhecimentos tradicionais do guaraná estão atualmente amparados em pesquisas científicas. As plantas que fazem parte do mundo das cafeínas geram riquezas, promovem hábitos sociais, desenvolvem a economia, a arquitetura e contribuem com a saúde. A lenda, planta cujos frutos daria felicidade a todos, ainda é uma utopia, mas os benefícios à saúde constituem uma realidade. Este texto utilizou citações contidas em artigos de pesquisas, de livros e compêndios da farmacopeia brasileira e da European Medicine Agency,
e do artigo que foi publicado na revista AppPharma e na revista Pharmaceutical Technology Brasil, elaborados em parceria com o professor Dr. Agostinho Garcia Assuero. Eu quero deixar registrada a minha gratidão pela atenção de todos e digo uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, doctor Moreto, y muchas felicidades por su ingreso en la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Muchas gracias también y felicitarle por el discurso, interesante discurso que nos ha expuesto esta tarde, en el que nos ha ilustrado sobre las propiedades del guaraná. El guaraná, yo no sabía que desde tanto tiempo atrás estaba ya en la farmacopea brasilera, pero es verdad que es un compuesto o una materia prima que actualmente se está utilizando no solo en Brasil, sino en muchos países, y aquí en España también existen cantidad de complementos alimenticios, bebidas energéticas o diferentes preparados a base de guaraná que utilizan las propiedades terapéuticas que usted nos ha indicado y se aplican debido a diferentes situaciones, debido pues a sus ingredientes, a sus componentes químicos, como los antioxidantes, las bases xánticas para las bebidas energéticas, muy rico en cafeína y en las otras bases xánticas como teobromina y teofilina. También aquí se está utilizando en cápsulas, en España en concreto, en cápsulas, en polvo, en comprimidos. O sea, ya hay muchos preparados que contienen guaraná. Efectivamente, es un producto pues, que potencia la fuerza, evita el cansancio y, por lo tanto, yo diría que tiene un gran futuro en el uso tanto en alimentos convencionales como en complementos alimenticios. Por lo tanto, muchas gracias, doctor Moreto, por su discurso. Como es preceptivo, una vez leído el discurso de ingreso, me correspondería hacer la entrega de la medalla y del diploma acreditativo de académico correspondiente de nuestra Real Academia de Farmacia de Cataluña. Debido a la distancia que nos separa, queda pendiente dicha entrega, que con enorme placer tendrá lugar durante el próximo 10º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, que tendrá lugar a principios de junio en Madrid de este año, si usted puede asistir presencialmente al acto. De todas maneras, tengo aquí la medalla para que pueda, si la cámara la puede ver. Esta sería la medalla de académico, la medalla de académico correspondiente, que tendré mucho gusto en entregársela personalmente en el 10º encuentro, si nos podemos ver presencialmente en Madrid. Y después también está el diploma acreditativo, que juntamente con la medalla pues la acreditan a usted como nuevo académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Reitero mi más cordial felicitación al doctor Moreto por su discurso y de ingreso en nuestra academia. Sin duda, la entrada de académicos en las diferentes academias de farmacia es una vía que favorece el intercambio de conocimientos científicos y de colaboración en el avance de las ciencias farmacéuticas que todos nos proponemos. Por último, y antes de dar por terminada la sesión, quiero volver a agradecer a todas las personas que han seguido telemáticamente aquí en Europa, en España, en Cataluña, en Europa y en América Latina esta sesión. Y creo que la tecnología nos ha permitido que, aunque estemos separados muchos kilómetros, pues hayamos podido compartir sus conocimientos sobre el guaraná y congratularnos de su ingreso en la Real Academia de Farmacia de Cataluña. Sin nada más, se levanta la sesión. Me recuerda que, aprovechar que este próximo miércoles, el día 29,
entrará también como académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña el doctor Amarilla de Paraguay. Por lo tanto, también será una retransmisión telemática y esperemos que funcione toda la tecnología bien, como creo que ha funcionado hoy. Nada más, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.